Começar a gravar então. Bom, pessoal, na última aula eu passei um trabalho para vocês, tá? Que era para entregar até hoje. Eu acredito que o sistema está aberto ainda, até às 11 horas, eu acho, tá? Qualquer coisa vocês podem mandar no e-mail também, se por acaso não conseguirem mandar até hoje às 11 horas, tá? É, então, gente, em relação à nota de vocês, eu pensei um pouco de como é que a gente vai fazer isso. Afinal de contas, a questão de avaliação individual, ela não funciona nessa metodologia. Foi uma avaliação individual que vocês fizeram, né? Vocês já têm a nota dessa avaliação, já corrigi todas. Tem dois trabalhos que vocês fizeram, tá? Um deles foi o vídeo de 1 minuto. Opa! E a outra, o Laís está com coronavírus? Que é isso? Um deles foi o trabalho de 1 minuto que vocês gravaram. E o segundo foi um trabalho também que vocês fizeram que vou entregar hoje, tá? E esses dois trabalhos vão compor então uma nota, tá? O terceiro trabalho, tá? Perdão, o quarto trabalho, trabalho não, é uma prova na realidade, que vai ser feita em dupla e eu vou estar passando maiores detalhes mais para frente. Então a única questão assim que a gente vai ter de avaliativa a partir de agora vai ser somente esse trabalho prova, vamos dizer assim, que é em dupla, que vai ser específico para cada dupla, tá? O Thiago tá dizendo aqui para ficar em casa. Olá, isso fica em casa, né? Ai, ai. Beleza, gente. Tá? Aí eu vou resumir para vocês. Eu vou o laudo que vamos entregar no final do semestre. Isso. Ele também vai fazer parte da nota, tá? Então no total vão ser 4 notas, tá, Bruna? Tá? Então você assim, ó, peguem tudo, por exemplo, 10, 10, 10, 10, tá? 10 a primeira prova, 10 os outros dois trabalhos que vocês já fizeram, eu acabei de citar agora, 10 a prova, terceira prova, que é uma prova trabalho, vamos chamar assim, e 10 no laudo que vai ser entregue lá no final do semestre, que você já vem fazendo ele, tá? Então vai ser essas 4 notas que vão compor a nota de vocês aí pro semestre, tá bom? A princípio de informações assim gerais, a ideia é que dia 7/7 a gente retome as atividades presenciais. Vocês já devem estar sabendo que agora está na mão dos prefeitos para decidir quando é que volta as aulas presenciais. A gente não sabe exatamente como é que vai ser essa volta, o que a gente vai ter que tomar de medida como instituição, né? O que a gente vai ter que fazer em relação a distanciamento social, se todo mundo vai ter que usar máscara, provavelmente, né? A disposição de álcool em gel em todos os lugares, enfim. Obviamente vai ser montada uma estrutura que vai ser segura para todo mundo, né? Assim como é segura no trabalho que a gente vai sempre, a maioria das pessoas estão indo para o trabalho, indo e voltando, né? Indo em mercado, farmácia, vários lugares, e nem por isso impede da gente estar conseguindo continuar a viver, né? Então, principalmente não ter 50 por turma, exatamente. Então, a ideia é que a gente reduza pelo menos 50%, tá? Do efetivo real, tá? O transporte, a princípio, ele vai voltar também, tá, Thiago? É para voltar próxima segunda-feira ou agora já voltou essa segunda-feira, não me recordo, tá bom? Mas esse semestre vai ser encerrado assim? Sim, esse semestre, muito provavelmente, tá? Só se tiver uma coisa muito extraordinária, mas muito provavelmente, até pela pesquisa que a gente fez com vocês, vai ser terminado assim porque vocês também querem assim, tá? Então a gente vai terminar provavelmente no online, tá? E aí provavelmente no próximo a gente inicia no presencial, com grande possibilidade de desconto para a questão da matrícula, tá? Vocês fiquem atentos às redes sociais, porque a gente sabe do momento que todo mundo está passando, talvez com redução de salário, alguma coisa assim, e vai ter algum tipo de desconto para rematrícula, tá? Então
encerrar online semestre que vem físico. Isso, perfeito, Thiago. Isso mesmo. Tá? Então, esses são os recados gerais aqui dessa aula. A gente veio vendo a respeito da matéria agora, da disciplina. A gente veio vendo sobre revestimentos cerâmicos e revestimentos argamassados. E a gente parou na parte de destacamento do revestimento argamassado, tá? Aí eu acho que só está travando para ti, viu, Osmar? Se alguém tiver com problema aí, se mais de uma pessoa tiver com problema, daí a gente retoma. Para mim também. Eita, tá. Tá normal aí, beleza. Tá pipocando? Tá certo. Bom, vamos tentar aí, gente. Se vocês não escutarem alguma frase daquilo que eu falei, alguma questão ficar em aberto, vocês podem levantar a mão. Aqui dá para levantar a mão, fazer perguntas. Ó, Bruno, dá uma parada aí que travou tudo, tá? Vamos devagar, vamos indo, tá? A gente está com tempo. A questão de matéria mesmo, de matéria para passar, gente. Eu tenho só mais essa aula aqui de revestimento, a de madeira e outros materiais e de recuperação estrutural, tá? Então são só mais 3 aulas. Provavelmente hoje eu consiga dar 2 dessas, tá? Porque são bem rapidinhos, é só questão de verificar algumas coisas. Vamos ver como é que vai andar. Então, de matéria está tranquilo, a gente está dentro do esperado. Provável que até por conta de não ter prova presencial, de não ter segunda chamada, né? O dia de segunda chamada, propriamente dito, ou até recuperação final, a gente consiga até prolongar, enfim, fazer mais aulas aqui no online, tá? Então é bem tranquilo, tá, gente? Tá tudo de boa. Até porque, por conta da metodologia que eu estou utilizando com vocês, não ser tanto de prova e mais de trabalho-prova, que eu comentei. Então, não teria tanta questão de preocupação em relação à prova final, né? A princípio, acredito que todo mundo está bem, né? Laís, só não entendi ali onde tu falou que voltaria dia 7. É o que se espera, né, Laís? É o que se espera em relação ao governo que eles liberem dia 7 para todo mundo ir voltar para presencial. Bruno, e sobre as férias de julho? Vai ser realizada aula direto ou vamos ter um descanso? Então, como a gente vai finalizar, provavelmente a gente vai finalizar esse semestre no online, então não teria nenhum prejuízo em relação ao calendário tradicional, tá? O calendário lançado lá no início vai ser normal. Então, tem normal, descanso normal, tá? Normal de julho. Beleza? Tem alguma previsão sobre a formatura, professor? Sobre a formatura, sim e não, tá? Sim e não. Tem algumas questões do pessoal comentando que a formatura vai ser em outubro, a questão da festiva, e a gente vai realizar a formatura real, vamos dizer assim, a formatura presencial, na própria instituição para conseguir agilizar a documentação para vocês, tá? Então, para ninguém se prejudicar em relação à documentação para entrar com CREA, começar a atuar. Precisa muito de férias, é verdade. Todo mundo. Na realidade, é muito pior a questão das férias aqui para a parte de coordenação, é bem pior. Mas vamos lá, gente. Então, vamos tocar a matéria, tá? Vamos começar aqui a falar sobre revestimentos, tá? Esse semestre está sendo bem puxado, é verdade, viu, Thiago? Vou começar a compartilhar minha tela aqui e a gente vai começar a ver sobre revestimentos. Beleza? Vocês estão vendo minha tela agora. Essa foi a última tela que a gente viu na última aula. Deixa eu pegar aqui o chat. Colocar aqui. Pronto. Essa foi a última questão que a gente viu em aula, tá? A gente estava vendo sobre o revestimento argamassado e por que ele vem caindo, questão de destacamento, né? E aí agora a gente vai continuar nesse assunto, tá? O porquê está ocorrendo do revestimento ter problemas, né? Problemas de fissuras, problemas de destacamento, e esse é o nosso assunto, tá?
Então, que outro tipo de problema pode ter nos revestimentos argamassados? A gente chama de vesícula esse problema, tá? Então, aqui diz que é como presença de materiais dispersos na argamassa que se manifestam posteriormente com variação volumétrica, originam as vesículas nos revestimentos, né? Então, por que isso pode aparecer? Isso aqui, ó, a gente. Essa bolha aqui, vocês já viram esse tipo de bolha, gente, no revestimento argamassado? Já viram isso aqui? Eu espero que vocês me respondam. Vocês já viram isso aqui? Sim ou não? Que bom que vocês estão vendo. Legal. Sim, sim. Quero ver todo mundo falando sim aí. Quero ver um mar de sim aí. Tá bom. Ó, legal. Ó, nunca vi. Ó, bacana, gente. Ó, então é bom ver uma primeira vez. Então, normalmente, esse tipo de situação acontece por quê? Vocês lembram por que que apareceu e por que, qual foi a explicação? Quem falou que sim? O que que o pessoal explicou para vocês? Que apareceu essa bolha, estourou, ficou horrível a questão de acabamento. Por quê? Alguém lembra por quê? Não, não é em gesso não, tá? É em revestimento argamassado mesmo, tá? Então tem argamassa e por cima dela tem a pintura, tá? Opa, alguém escreveu aí uma Bíblia. Gostaria de fazer uma pergunta sobre esse revestimento. Opa, legal. Às vezes na parede rebocada, até pintada, aparece o substrato, ou seja, o desenho dos tijolos e com o passar do tempo começa a ficar mofada no entorno da argamassa. Tá. Não é a mesma questão que a gente está tratando aqui, Thiago, tá? Mas deixa eu primeiro responder essa questão daqui da vesícula, aí eu volto para a tua questão. Tá? Eu volto para a tua questão que daí é diferente, tá? Um pouco diferente do que a gente está falando aqui. Não será por causa da água? O Osmar pergunta. Sim, tem a ver com a água. Eu sei, estava escrevendo e você deu sequência. Ah, beleza, Thiago. Aí depois a gente volta para essa tua questão, tá? Copia aí o assunto, daí a gente volta a falar sobre ela um pouco mais para frente. E sobre a vesícula, gente, o que que vocês acham que pode acontecer? O Osmar falou que pode ser por causa da água. Será que tem a ver? O que que vocês acham? Por que que vai aparecer vesícula? Eu sei que estava escrevendo, você deu essa bolha é sobre umidade e contaminação da argamassa. Então, gente, principalmente quando a pintura, a gente tá com o revestimento argamassado, né? A gente finalizou os revestimentos, aí a gente tem o revestimento argamassado final, aí argamassa fina, algo assim. E logo depois, em seguida, sem respeitar o tempo de secagem daquela argamassa fina, a gente já vem e já toca a pintura por cima. O que acontece? Normalmente a argamassa, ela é mistura com cal, né? E o cal precisa do que para se hidratar? Ele não é com a água que ele se hidrata, é com o CO2. Então ele precisa trocar informação com o CO2 que está no ambiente para conseguir se hidratar, tá? Para conseguir secar, vamos dizer assim, tá? Então o que acontece? Opa, oi gente, eu vou repetir, tá? Parece que travou. É, Então, o que acontece, gente? Essa é a questão do revestimento argamassado, tá? Então, o revestimento argamassado, logo depois de pronto, normalmente a argamassa recebe, então, a mistura de cimento, água, cal, né? E pode ter algum tipo de aditivo. O cal, para ele conseguir secar, vamos dizer assim, para ele conseguir passar pelo processo de secar, ele precisa de CO2, tá? CO2. Ele precisa desse cara aqui. E por precisar de CO2, se tu logo depois já passa uma pintura em cima desse revestimento argamassado, o que que vai acontecer? Ele vai tentar continuar capturando CO2 e ele não vai conseguir. Então ele vai acabar estourando então uma bolha para conseguir puxar o CO2 para conseguir finalizar a sua secagem, tá? Então essa é uma das causas que acontece a vesícula, tá? Colocar pintura
sem respeitar o tempo em aberto daquela tua fachada ali, daquela tua parede argamassada. Tá? Então tem que respeitar o tempo de cura, senão pode aparecer vesícula. Outra questão, pode ter também na própria argamassa, tá, de revestimento, pode ter algum, como o Thiago comentou, tá, ele comentou isso, ele falou sobre, deixa eu ver aqui o que tu falou, Thiago, falou sobre contaminação da argamassa, tá, isso, contaminação, perfeito, Thiago. Então, se a argamassa, ela está contaminada com algum agente orgânico, alguma coisa assim, pode ser que então esse agente orgânico ele ecloda, né? Ele vai eclodir ali na parede da argamassa e vai ficar também essa bola que a gente chama de vesícula, tá? Então essas são as possibilidades. E também se a parede tiver também muita umidade e a gente também passar essa pintura, uma pintura emborrachada, qualquer pintura por cima, pode também acontecer esse tipo de situação que é a vesícula, tá? Então, obviamente, a gente não está fazendo uma parede úmida, né? Então a gente não pensa nisso, a gente não pensa em fazer uma parede que está em contato direto com a água. Se a gente tivesse pensado, projetado ela para isso, a gente teria passado impermeabilizante em alguns pontos, ou até ter feito as fiadas da argamassa nos tijolos ali, nessas fiadas com agente impermeabilizante na própria argamassa, tá? Pensando então em impermeabilizar aquele ambiente, tá? Então para evitar também essa questão da vesícula, tá? Vamos ver mais algumas imagens aqui de vesícula. Tá? Algumas outras são bolhas, né? Talvez já viram, talvez essa aqui da esquerda, ó, da esquerda superior. Essa bolha, né, que se forma. E aí tu vai lá, pressiona com o dedo, daí fica isso aqui, né? Fica essa aqui da direita aqui superior. Tem bastante lugar, é verdade. Tá? Principalmente por não respeitar a questão da cura da argamassa, tá? Tem como evitar por completo as vesículas ou é normal que aconteça? Então, para evitar é só respeitar o tempo de argamassa, o tempo da argamassa, tá? Tem que deixar ela lá respirar por 3, 7 dias, tá? Tem que pensar que a argamassa tem cimento, tá? E o cimento, dependendo da quantidade de água, ele leva 3, 7, 15 dias para conseguir finalizar a sua cura, né? Então, uma média de 3 a 7 dias aí, pelo menos, aí vai da experiência também de cada engenheiro, de cada mestre de obras, a dizer o quanto tempo tem que ficar em aberto. Porque, como eu sempre venho falando, a questão de argamassa não tem como, a gente não tem norma para isso, tá? Então não tem como ficar seguindo uma norma, tá? Não tem a 6118, não tem nada. Isso eu já venho falando bastante tempo. A Daniele fala, e se a casa tem muito isso, como recuperar? Aí tem que a pintura, tá? Vai na pintura, vai ter que tirar toda a pintura e refazer, tá? Ela é mais da pintura, tá? Essa vesícula, tá? Tem que tirar toda a pintura e refazer. Impermeabilizar bem o alicerce e utilizar aditivo impermeabilizante até 1 metro de assentamento de tijolo e, gente, utilizar isso para evitar, tá? Então, o que o Thiago está comentando aqui é para a questão de evitar a questão de umidade, né? A umidade nas paredes. Tá certo aí a metodologia, né? Obviamente tem que se verificar se é por isso que a parede está causando essas vesículas, né? Normalmente é 1, 2, e é por causa do tempo que se colocou a pintura muito precoce, tá? Se tiver muita e realmente começa a aparecer até com umidade, se começa a aparecer com fungo, alguma coisa assim, aquela parede é porque, obviamente, tem muita umidade na parede. Aí segue o que o Thiago falou ali. Teve um caso em uma reforma que tivemos que remover o reboco e refazer. Pode ser que sim, Thiago. Pode ser que sim, verdade. Show de bola. Vamos seguir aqui. Ó, mais uma imagem de vesícula. Essa aqui ela já entrou mais para dentro, né, da argamassa, a gente pode ver. Muito possivelmente ela entrou para dentro da argamassa, por quê? Porque então lá dentro podia ter um material orgânico, alguma coisa assim, que ele precisou ele saiu, né? Saiu ali da vesícula. Então,
Nesse sentido, obviamente, a gente tem que só simplesmente passa ali um reboco e refaz a pintura, tá? Passa uma massa fina e refaz a pintura, tá? Não tem muito, é mais questão de detalhe, tá? É mais questão de detalhe. Não tem alguma questão estrutural, tá? Então, fiquem bem tranquilos, é mais questão de detalhe. Passa massa fina, pintura e acabou. Bola para frente. Se tiver acompanhado com umidade, se preocupa com a umidade, trata como se fosse alguma área para impermeabilizar. Vamos aqui para a próxima. Fissura. A incidência de fissura geralmente está associada a fatores relativos à execução do revestimento de argamassa, que são as solicitações higrotérmicas, que são movimentos da água, tá? E também da retração hidráulica da argamassa, que é por conta da própria hidratação da argamassa. Vamos ver aqui, tem algumas outras questões aqui que o pessoal está comentando. Às vezes na parede revocada até pintada aparece o substrato, ou seja, o desenho dos tijolos perfeito, e com o passar do tempo começa a ficar mofada no entorno da argamassa. Legal. Então, Thiago, essa questão aí que tu reviu aí, então é muito possivelmente para essa questão que a gente está falando de impermeabilização, tá? Então, se ela começa a mofar, se ela começa a aparecer até o desenho do tijolo e tal, é porque está passando muita água por ali, tá? Então, assim, mofar é uma coisa, tá? Você está mofando porque tem água, tá subindo água pela parede. Então, a gente tem que tratar a impermeabilização. Isso a gente comentou em algumas aulas passadas, que a gente falou como é que se impermeabiliza a viga de baldrame, que tem que subir até mais ou menos 1,5 m, a questão da impermeabilização na parede, na parte de fora, na parte de dentro, utilizar também argamassa com aditivo impermeável nas fiadas até 1,5 m, para recuperar se já ocorreu, se já está mofando a parede, já está fissurando e tal. A gente comentou também de retirar tijolinho por tijolinho, né? Isso aí foi comentado na aula sobre isso. Então, essa é uma das situações. A outra situação é a marcação do tijolo. Tá? O tijolo está marcado tipo, com umidade ao redor. Aí, essa marcação do tijolo com umidade ao redor, ela muito possivelmente é a questão da argamassa. Tá? A argamassa com a quantidade de água muito elevada, tá? Muito elevada. Então, o pessoal utilizou muita água para argamassa e também não se deixou ela secando adequadamente. Se colocou ela exposta direto no sol ou até sem sol, tá? Ou até tipo numa parede totalmente sul, tá? Isso pode acontecer também. Vamos ver o que mais o Thiago comenta aqui. Tenho notado que isso ocorre em muitos prédios. Isso é nas paredes dos prédios, nas alturas. Tem a ver com o traço, então. Deixa eu torar no desempenhamento disso. O que acontece é realmente a questão do traço, tá, Thiago? A questão do traço da argamassa, tá? A questão do traço da argamassa, o que normalmente o pessoal se faz é utilizar, então, no traço da argamassa, então, cimento, cal e areia, né? Então, então assim, se uma complementa a outra, né? O cimento complementa a cal complementa o cimento, né? Então, é importante utilizar sempre a cal também bem hidratada, tá? A cal hidratada. Se ela não está bem hidratada também pode dar esse tipo de problema. A questão da marcação ali dos tijolos é por conta da absorção da água em relação dos tijolos em relação à argamassa. Então, ocorreu algum problema nessa absorção de água. Então, se tu fizer um traço correto, assim, como eu disse, sempre disse, não tem traço correto para argamassa, né? Mas se tu fizer a utilização de cal e cimento, tá, na composição da argamassa, muito provavelmente não tem esse tipo de problema, tá? E também cuidar a questão da cura dessas paredes, tá, Thiago? Se o cara não cuidar da cura, também vai ter problema em relação à absorção dessa argamassa, tá? Então, aqui, outro tipo aqui, fissura. Então, agora a gente está falando desse tipo de fissura aqui, gente, ó. Fissura horizontal no revestimento, provocada pela expansão da argamassa de assentamento, tá? Muito provavelmente o que vai aparecer para ti, Thiago, né? Quando os tijolos estão marcados d'água, tá? É porque tem muito movimento d'água nessas direções. Aí ele começa a aparecer primeiro aquele mapa, né, que a gente vê do tijolo, e depois ele começa a fissurar tipo assim, tá? Ou assim também, tá? Nesse caso aqui já está escrito na legenda que é por ataque de sulfato, mas pode acontecer também na questão ali que tu comentou, tá, Thiago? Então vamos ver o que acontece.
o que pode acontecer para começar a fissurar daquele jeito que a gente acabou de ver? Então, se o consumo de cimento é muito elevado, a gente tem que tomar cuidado, porque revestimento argamassado a gente não busca resistência, a gente busca resiliência. Tá? Resiliência é aquela propriedade que eu já comentei para vocês, do material de sobreação de uma tensão, ele conseguir se deformar, né? Deformou o material e ele conseguiu voltar para o estado natural dele, sem sofrer nenhuma fissura. Tá? Então, o que a gente busca na argamassa é resiliência. Tá? Lembre disso. Tá travando bastante? Então, vou escrever aqui, ó, o que buscamos na argamassa, não, é resiliência. É, talvez, talvez a gente está travando um pouco, porque para alguns está travando, para alguns outros não está, e a gente nunca teve esse problema. Talvez é porque está dando raio na região, né? Não sei se vocês notaram, está dando trovão e raio, talvez afete um pouco essa questão. Ou chuva, sei lá, não sei se afeta. Não sei porquê, mas tem alguma coisa a ver com isso, tá? Normalmente quando chove, quando dá trovão e tal, tem algum problema com a internet, não sei porquê. Mas eu sempre noto isso. É a teoria do Bruno. É. Ondas eletromagnéticas, é. Ah, aqui também deu temporal, verdade. Aqui também. Beleza, gente. Então, o consumo de cimento então, é importante, tá? É importante a cal para dar resiliência. Teor de finos. Então, se a gente tem muito fino, não é interessante. Isso já comentei para vocês. A questão de fino é, por exemplo, uma argila misturado na argamassa. Não é interessante porque também vai acontecer isso aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês. Isso aqui, ó. Essa fissura mapeada devido à retração da argamassa pela utilização de 34% de finos argilosos, que é o saibro, por exemplo. Quem já jogou tênis em quadra de saibro sabe o que é, né? É tipo um barro vermelho, tá? É barro vermelho, tá? Então, o que acontece? O pessoal aqui, ó, utilizou essa argila ali, né? E, obviamente, a argila, ela não é boa, né? Ela não é boa para se utilizar para fazer revestimento. Não pode ter uma absorção de água, o solo que tu vai misturar ali, né? Tem que ser areia, né? A areia ela tem um máximo de inchamento e acabou. Né? Então, aqui no caso, aqui para nenhum tipo de argamassa se utiliza nenhum tipo de argiloso, certo? De coeficiente argiloso. No passado, verdade, se rebocava muito com barro de argila aqui no sul, verdade, para dar liga, verdade. Inclusive, gente, quem participou, não sei se alguém participou, do projeto Lapagesse, as paredes, né, dos blocos mais antigos eram tudo com argamassa misturado com saibro, tá? Misturado com argila. Então tu vê exatamente aquilo ali que eu tô falando, tá? Aquele mapeado lá, tá? Então a gente, só para vocês terem noção, a gente tinha um projeto lá com o pessoal do Lapagesse, a gente ainda tem, tá em aberto, mas a gente não consegue fazer nada, né, nessa situação. E aí a gente fez vários projetos lá com eles, né? Questão de verificar a questão hidráulica, elétrica, painel solar, a questão de incidência solar. Então, muita coisa que a gente fez lá, levantamento de todos os projetos. Então, tudo foi com a ajuda de vocês. Tá? Cada um ajudou de uma forma, acho que a Caroline ajudou também, se não me engano, a Caroline deu um auxílio, né? Revisando todos os projetos. A gente fez umas 3 revisões de projeto arquitetônico. Então, foram várias coisas que a gente fez lá. Então, lá tem essa questão do problema com a argamassa, tá? Bem visível, bem visível. Beleza? Que outros fatores podem não contribuir, então, para a fissuração, como a resistência e aderência à base, número de espessura de camadas. Então, a gente viu lá, tem alguns tipos de... Olha isso aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Imagina o número de camadas que não é para chegar nisso aqui, né? Olha a grossura. Olha esse aqui, então, ó. Esse aqui tem umas 3, 4 camadas até para regularizar essa argamassa aqui. Obviamente que aí a gente vai ter um problema, vai começar a acontecer, então, destacamento da argamassa por conta do número de camadas, né? Aqui deve ter 1, 2, 3 camadas, tá? Então, é um reboco de 10 centímetros. Então, até, pessoal, às vezes não tem como escapar, né?
de fazer um reboco assim, um reboco que tenha que ter talvez uns 7, sei lá, 5, 8, 10 centímetros, sei lá, vai saber. Às vezes não tem como escapar disso. Aconteceu o erro, não tem o que fazer. Então, normalmente, o que se faz é tentar fazer camadas parecidas, né, do mesmo tamanho, subsequentes, né? Então, por exemplo, então, em vez de eu fazer só uma camada única, grandona desse tamanho para regularizar, eu vou dividir isso aqui em 3, 4 partes. Eu vou fazer desse tamanho, gruda nesse, gruda nesse, gruda nesse. É a situação para tentar recuperar esse problema, tá certo? Vamos ver aqui. O 10 centímetros. Se eu usar aqui, da esquina, faz tranquilinho. Beleza. Vamos ver mais o que aqui. É o número de espessura de camadas, acabei de falar, o intervalo de tempo decorrido entre a aplicação das camadas. Se tu deixar muito tempo a argamassa em aberto, né, ela pode acontecer esse tipo de problema. Por isso que eu até comentei na aula passada a questão do tempo. Né? Vocês lembra que eu falei assim, o cara saiu para almoçar no horário de almoço, no horário de saída, a questão do problema de camadas, de soltar destacamento da argamassa, é pior, né, nas obras como um todo. Por quê? Porque o cara está cansado e tal, então ele acaba também deixando a argamassa por um tempo maior em aberto, a questão do meio-dia, né? O cara vai almoçar, quando volta a argamassa ficou 1h30 em aberto. Então, é possível que tenha, assim, esses problemas, tá? Em relação ao tempo, então. O Alan falou aqui, tudo por falta de um prumo. É verdade, viu, Alan? A perda de água do amassamento por sucção da base, pela ação também dos agentes atmosféricos. Isso aqui. Opa, alguém está com o som ligado aí? Acho que parou, beleza. Aqui, assim, o que acontece essa perda d'água do amassamento pela sucção da base é aquilo que o Thiago comentou, de aparecer talvez os tijolinhos ali na argamassa, fica tipo uma sombra, né? Então isso também pode acontecer por conta da perda d'água, tá? E retração térmica também é a questão, a retração por temperatura do revestimento. O Robson falou assim, eu fiz uma regularização de contrapiso numa tarde de vento, não muito quente, fissurou bastante. Verdade. Então aqui a gente está tratando sobre um piso, na realidade, né? De certa forma é parecido com o que a gente está falando aqui. O tipo de fissura, fissurou, Robson, só para a gente tentar ilustrar aqui, fissurou logo depois dele estar seco, de ter acontecido a cura, ou estava ainda curando, estava ainda meio mole e começou a fissurar? Não, tava ainda, nós estava terminando um lado e do outro já estava começando a fissurar, mesmo com a cura úmida ali. Legal. Aí, para recuperar esse tipo de situação, é só continuar molhando, é só molhar e aí ele vai tentar voltar. Por quê? Porque o vento ele está carregando todas as partículas d'água para fora, então ele está secando muito mais rápido do que ele precisa. Aí, então, se tu molhar ele constantemente, ele volta. O que vocês fizeram lá? Foi continuado molhar, já era perto da noite já. Foi molhado um pouco, daí a parte que ficou durante a noite, a última parte, fissurou bem menos. Legal. É. Não tem muito como o que fazer, né? Ou o cara vira a noite lá, né? Vira a noite lá molhando, tá? Eu já vi, eu já vi acontecer disso, tá? Engenheiro Isso, pagar pro cara ficar molhando. nas lajes a gente fica até mais tarde e o patrão vai umas 2 vezes na madrugada molhar. Chega de É, manhã, tem bem pouca fissura. Mas é. nessa regularização, é uma argamassa quase igual a de assentamento, a argamassa pronta, mas nesse dia ali fissurou demais. E tinha bastante vento, tu falou, né? Tinha. E calor também? Não. Era um ventinho até frio, mas era vento. Até o bombista comentou, disse, olha só, nem estamos na metade do caminhão ainda e já está começando a fissurar lá atrás. E eu já É. estava hidratando ali, mas não teve como. Exatamente, Robson. Obrigado por compartilhar a experiência, bacana. Realmente, isso aí é daquela questão lá que a gente comentou lá atrás sobre retração, tá? Retração em grandes lajes, né? Isso acontece realmente, principalmente o Robson está comentando que era no momento ainda que não tinha acontecido a cura ainda, né? Tava ainda mole, né, a argamassa, e começou a acontecer a retração por conta do grande quantidade de vento que tinha, carregando essas partículas d'água para fora. E aí a forma de reposição, como o Robson realmente já constatou, é só ficar molhando, tá? É só ficar molhando para tentar voltar à situação anterior. Beleza? Obrigado, Robson.
É, ó, o Thiago também comentou aqui. Nós molhamos e colocamos plástico em cima no final da tarde. Quando o pessoal vai sair, né? É interessante também colocar o plástico, verdade, viu, Thiago? Show de bola. Então aqui a gente já viu, né? A questão do mapeado, tá na estrutura, na parede, tá? Aqui também um mapeado diferente. Olha só, gente. É um mapeado, é o mesmo tipo de mapeado para as duas, para os dois rebocos. Aqui a gente tem emboço e reboco, tá? A gente tem emboço e reboco. Então, aqui o emboço, na parte de baixo, por ter mais resistência, tá? Mais cimento normalmente, ele vai fissurar tudo mais próximo, tá vendo? Ele fissura tudo mais próximo. Enquanto que para a parte da mais fina, que tem menos cimento, né? Tem menos cimento, e é um reboco mais elástico, conforme que tá falando na imagem, então a fissura, ela acontece mais espaçada. Ela acontece mais espaçada. Mas é o mesmo o mesmo fenômeno de retração na parede, tá? Fissura de retração no revestimento argamassado. Beleza, gente? Vai cair daqui um pouquinho. Eu vou ter que baixar o vídeo e a gente já volta a partir dessa imagem aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas em relação ao que a gente vai falando aqui, vocês podem fazer pergunta no WhatsApp, que daí eu vou lá respondendo. E para não perder esse assunto aqui, a gente continua no embalo, beleza? Vou continuar do assunto que a gente tinha parado. Tá aí. Deixa eu me ajeitar aqui na tela. Chat. Pronto. Beleza. Vamos lá. Então a gente veio falando sobre fissura assim, de retração no revestimento argamassado, né? Notem aí a diferença em relação ao mais rígido, né? Que tem mais cimento, e o mais flexível, que tem menos quantidade de cimento, como ele fissura diferente, tá? Ele fissura mais aberto e aquele fissura mais próximo, né? Na parte do emboço. Tá ok? Opa. Só admitir aqui a entrada do pessoal. Vamos lá. Bom, aí a gente vê alguns outros tipos também de fissura de retração, tanto aqui em paredes. Às vezes a retração acompanha também a eflorescência, e fluorescência nada mais é do que essas manchas esbranquiçadas, tá? Vocês já provavelmente já viram fluorescência, né? Já viram mancha esbranquiçada na parede? Sim ou não? Sim. Exatamente. Isso, é bem normal, né? Bem comum, né? Aparecer essas manchas esbranquiçadas. Elas vêm principalmente por conta trazidas da umidade, né? A gente já até conversou sobre isso na questão do concreto com eflorescência. O mecanismo é o mesmo, tá? É o mesmo mecanismo. Então, sob pressão da água, ele vai então lixiviar os elementos que estão dentro da parede, né? E vai acabar então trazendo para fora os sais, tá? Que nada mais é do que então essa cor esbranquiçada, né? Que são os cálcios que tem dentro do próprio cimento, tá? Isso a gente também pode ver então em paredes, tá? A mesma situação. Como a gente tem cimento entre as fiadas, cimento também na parede argamassada, é natural também aparecer ele, se tem a pressão d'água, também aparecer a eflorescência, tá? Acompanhada do mapeamento aqui no caso, tá? Fissura mapeada. Então é isso que eu acabei de explicar, né? A eflorescência, tá? Aqui tem uma explicaçãozinha, mostra um pouquinho mais de eflorescência, que é, no caso, uma banheira, né? Então, uma banheira onde que está passando toda essa fluorescência, não foi impermeabilizado, tá? De forma alguma isso que foi impermeabilizado. Foi feito diretamente aí, né? O cimento, né? Direto ali sem impermeabilização e, obviamente, aconteceu, então, aquela água está sob pressão e, exatamente. Então, dá para dizer que a cal do concreto, a cal do revestimento, da argamassa, né? O cimento, na realidade, ele tem o componente final, quando ele já está todo hidratado,
é o CaOH, tá? E o que acontece é que ele é trazido para fora quando tem a pressão da água, tá? Então, sim, ele pode perder esse elemento. E esse elemento é responsável pelo pH alto dele, né? E, então, ele pode também ficar suscetível à carbonatação. Mesma coisa aqui que acabei de falar, mais fluorescência. E aí a gente entra na parte de manchas de umidade também e bolor, né, que são os fungos, tá? Então, ele que tem bastante umidade, acaba que o revestimento pode começar a desagregar do revestimento. Então, a gente utiliza os termos bolor ou até mofo, né, para descrever, então, a colonização de fungos, né? Então, a gente vê algumas imagens abaixo dos tipos de fungo que podem acontecer. É natural em ambientes úmidos, então, tá? Onde que não pega sol. Esse aqui parece um inferno, né? Esse aqui parece que aqueles filmes de terror, né? Que vai sair o diabo dali de cima, né? Vai ser a menina andando de cabeça para baixo ali, com os cabelos na cara. É mais ou menos isso aí, né? É um horror, né? Então, como é que é o nome daquele filme lá? Putz. Bom, tem um nome aquele filme lá daquela menina que exorcista. É isso aí. A Samara, pô. Que horror, cara. Ai, ai. Verdade, trauma. Então isso aí tá parecendo aqueles filmes de terror, né, cara? Então o que acontece? Esses fungos que são filamentosos e tal, eles acabam trazendo então água para eles se alimentarem, né? Para eles conseguirem se manter vivos, eles precisam de água. Então depois que se criou o fungo, também a fissura vem junto. É consequência do fungo, tá? Então qualquer lugar onde tu vê aquela mancha mais preta na parede, um pretinho na parede, um ponto na parede também, tá? Então é o fungo e esse fungo obviamente vai trazer consigo a migração da água para ele continuar vivo. Então ele vai precisar se manter vivo e vai começar a fissurar a parede. Então aqui, gente, como é que faz para melhor arrumar logo, né? Eles ajudando, como é que faz para arrumar? Que é limpeza, né, gente? É limpeza, tá? É limpeza e aeração, né? É importante que o ambiente tenha contato com o lado de fora, tenha passe ar, renove ar daquele ambiente e que tenha contato com o sol, tá? Então, se tu comprar um apartamento aí virado para sul, tá? Que ele não tenha nenhum contato com o sol, tá? Muito provavelmente que tu vai ter problema assim, tá? Principalmente em banheiro, tá? Em banheiro, tá? Então fiquem ligados, tá? Por isso que é mais valorizado apartamentos que têm sol, tá? Oeste ou leste e tal, beleza? Então, além dessas manchas de bolor que a gente pode ver nas paredes, o mais tradicional é a gente vê elas também na base das paredes, tá? É por conta daquilo que a gente já veio falando sobre fissuras lá na base das paredes, tá? Então, a mesma coisa pode acontecer a umidade e bolor na base das paredes, tá? Aqui a gente vê uma imagem mais feia ainda, né? Só para dar aquele, só para causar aquele asco nessa hora, tá? Para vocês nem pensarem em comer algodão doce a partir de agora, tá? Não é para ninguém pensar em algodão doce agora, beleza? Mais mancha de umidade, só para a gente ver como é que é, tá? Mancha também em pontos também, tá? E é isso, tá, gente? Questão de revestimento, argamassa é isso, beleza? E a gente vê então a parte de revestimento cerâmico e os problemas que podem ter em revestimento cerâmico. Então, notem que a gente está vendo no edifício que alguns pontos, olha, ele caiu parte do revestimento cerâmico. Isso aqui é bem grave, né, gente? Se cai um revestimento cerâmico e num prédio, principalmente, e chega a... Opa! Alguém aqui fez uma pergunta sobre a parte anterior. Vamos lá. Essa parte do bolor e fungo, para resolver é com limpeza, né? E circular, basicamente, exatamente. Limpeza, né? Tem produto de limpeza para isso, tá? Aí tem que conversar com a mãe. Não, brincadeira. Tem produto de limpeza normal, tá? Para limpar isso, tá? Qualquer tipo de produto de limpeza tem, assim, aqueles que são antifungos, que são para banheiros especiais, tá? Para banheiros. Esses aí dá para se utilizar, eles tiram bem fácil, tá?
Então, depois de tu tirar, é óbvio que ele vai querer voltar, tá? Então, ele vai querer voltar porque é um ambiente propício para ele voltar. Então, isso é inclusive, gente, eu tive no meu quarto, tá? Há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, num outro apartamento que eu morava. E aí, como é que a gente resolveu? A gente limpou tudo, tá? Era um apartamento aí que tinha um quarto voltado para sul. Realmente vai acontecer, tá? É difícil não acontecer. A gente limpou tudo com produto de limpeza normal e fez uma pintura que é uma pintura que tinha impermeabilizante nela. Então, uma pintura de alta qualidade internamente, tá? Então, o que acontecia? Quando ele tentava migrar, essa água tentava migrar para dentro, ela não conseguia porque essa pintura, de certa forma, por pelo menos 3 anos, tá? Ela tinha a garantia do fabricante que não ia ter esse tipo de problema com fungo, tá? Então, pintura também resolve, tá? Pintura também resolve. Pintura de ótima qualidade, tá? Eu tô com esse problema, não é fácil limpar. Exatamente, então é isso. Então, limpa e aí depois vai pintar, tá? Vai numa casa de tintas, conversa sobre o teu problema, ele vai te oferecer uma tinta muito boa, tá? Uma tinta de ótima qualidade, e aí é isso que tu precisa, tá? Uma tinta para resolver esse problema. E, obviamente, é uma situação paliativa, né? É, porque o que acontece? Não é uma situação onde que tu tenha controle dela, né? Se tu pudesse abrir uma janela, às vezes não, é impossível, né? Se tu conseguisse ter é, raios de sol nela, né? Mas também é outra coisa que é impossível. Então, tu fica à mercê da situação. Então, dá para se fazer, sim, a pintura, tá? Azulejo, mas acho que seria pior. Exatamente. Azulejo também não é situação, não é a melhor situação, tá? Mascara o problema, exatamente. Faz uma pintura. Uma pintura, ela vai ser um impermeabilizante por dentro que vai evitar que apareça, pelo menos, tá? Se é uma casa, dá para fazer um tratamento por fora. Se for um apartamento, não tem o que fazer, tá? Porque aí não dá para mexer por fora por causa do condomínio. Opa, o Thiago que comentou. Para limpar melhor cloro, o problema é que agride o revestimento. Tinta anti-mofo, especial prêmio de boa qualidade. Perfeito. O Souvenir tem uma linha para isso. Perfeito. Legal, Thiago. Obrigado aí pela complementação. Show de bola. E lembrando, gente, que o cloro, tá? Ele pode ser utilizado sim para limpeza, tá? Mas tem que cuidar se for tem que cuidar na quantidade de cloro, assim, eu vou querer dizer assim, ó, nas quantidades de vezes que tu vai limpar com cloro a estrutura, tá? Lembra daquele caso que eu falei de Porto Alegre, que o pessoal estava tendo migração de íons cloretos para dentro da estrutura de concreto armado por conta da limpeza dos azulejos que eram feitos com cloro, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado com isso. Então, se o condomínio lá vai fazer, se vocês fizerem, por exemplo, o laudo de manutenção, não é laudo, o manual de manutenção de um prédio, de uma casa, alguma coisa assim, que vocês talvez vão fazer no futuro ou já tenham feito alguma coisa, coloquem lá que não se limpa, pelo menos para vocês se precaverem, tá? Que não se limpa a fachada externa, não se limpa nada da estrutura com cloro, tá? Pelo menos vocês se livram disso, tá? Não significa que a pessoa vai limpar lá uma vez, 2 vezes, 10 vezes vai ter problema. Não, provavelmente não vai ter. Mas 10 vezes ao longo de um mês, sei lá, e ao longo de muito tempo, fazendo sempre a mesma coisa, sempre utilizando cloro ao longo de 10 anos, por exemplo, aí vai começar a aparecer problema. Então é bom se precaver, tá? Então coloquem isso no manual de manutenção, tá? Limpeza sem cloro, né? Limpeza sem cloro, para evitar esse tipo de problema para vocês, tá? Bom, questão de revestimento, então, na parte de fora, notem aqui o problema que a gente está vendo no revestimento cerâmico, né? Caindo, e aí se o revestimento cai, né? E machuca uma pessoa, mata uma pessoa, quem vai ter que responder lá é o engenheiro, tá? Então é sempre o engenheiro que vai ter que responder porque ele é o responsável pela obra, tá? Então são vocês no futuro. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter para não acontecer esse tipo de destacamento e, às vezes, matar uma pessoa, às vezes, machucar uma pessoa? Muito próximo daqui, da onde que a gente, em Criciúma mesmo, a gente viu isso. Eu vi isso na minha frente acontecendo, indo para Izuc, ali um prédio da esquina, acho que eu sempre conto para vocês. Caiu revestimento na hora que eu estava assim, olhando assim, pá, revestimento caindo, beleza.
tranquilo, assim, como se fosse nada, assim. Aí imagina uma pessoa que está passando ali embaixo, cai, mata, machuca, sei lá o que acontece, né? Então isso é imprevisível. Então a gente tem que tomar alguns cuidados que a gente vai ver a partir de agora para isso não acontecer, tá? Então a gente tem que entender que os revestimentos... Opa, pergunta. Vamos lá. Professor, esse desplacamento, que é o descolamento, acho que é o descolamento do revestimento cerâmico, acho que quer dizer, né? É comum também em prédios antigos, pois antigamente esse assentamento era com aquelas bolas de argamassa. Perfeito, exatamente. Então, se tu vai ver até descolar os antigos revestimentos, tu vai ver. Vamos ver aqui, a gente até tem uma cola branca, verdade, verdade. Então aqui essa metodologia aqui de colocação, notem que está toda despadronizada, né? O cara fez aqui de um jeito, aqui de outro, ficou tudo meio louco. Aqui colocou aqui tudo meio estranho, né? O revestimento aqui. Então não tem uma questão da argamassa, um padrão de colocação, né? E aí às vezes o pessoal coloca também meio que bola, né? Faz uma bolinha ali e tenta grudar, né? E não resolve, tá? Antigamente só se utilizava também argamassa, nem se utilizava argamassa colante. Exatamente, não era nem a C1 nem a C2. Era argamassa de assentamento mesmo, exatamente. Até misturava com cola branca, ou até só cola branca se utilizava, como o Thiago está comentando. Perfeito. Então hoje a gente tem argamassa colante específica para esse tipo de coisa, tá? Vamos ver aqui para entrar nesse mundo do tipo de revestimento cerâmico, vamos entender mais ou menos o que é os tipos de revestimento cerâmico que a gente tem. A gente classifica eles basicamente pelo grau de agressividade que ele consegue ter em relação à abrasividade, o quanto que ele consegue resistir à abrasão, tá? Em cerâmicas, o pessoal faz ensaios de abrasividade, tá? Então, o pessoal pega então uma peça cerâmica e coloca lá uma lixadeira ali em cima para verificar o quanto tempo ele consegue aguentar, quantas voltas da lixadeira ele consegue aguentar. E aí eles classificam como P1, PI1 até PI5, né? Inclusive, né, gente, se o cara é muito criterioso, tem um laboratório nos Estados Unidos que o pessoal faz assim, ó. O pessoal pega, coloca no próprio laboratório, assenta aquele piso tradicionalmente da forma correta, né? E coloca a geladeira em cima, coloca a mesa em cima e fica mexendo a geladeira, fica abrindo a porta de geladeira, mexendo a geladeira para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. A mesa mexe para frente, para trás, 10 mil vezes as pessoas fazendo isso, entendeu? Até quanto aquele piso consegue aguentar a movimentos tradicionais, reais da vida real, tá? Normal. Isso nos Estados Unidos eles fazem ensaios nessa magnitude, tá? É, antiga, não sei se vocês lembram, tá? A gente estava com o coordenador de engenharia de produção, que era o Venceslau, que ele não é mais agora o coordenador de produção. Ele me contou que quando ele trabalhava na Secrisa, era exatamente isso, tá? Na Portinari, né? Então, o que acontece? Ele foi ver de que forma que o pessoal fazia os ensaios lá nos Estados Unidos. Ele comentou que o PI lá, como é que eles verificam, assim, para verificar fundo mesmo, para ver se se aquele revestimento cerâmico realmente é bom, eles faziam testes reais, tá? Não pegavam, usavam tipo que nem teste genérico, né? Que a gente pega o piso e fica lixando ali em cima, dando aquelas voltinhas para ver quantas voltas dá, né? Que é uma, ó, aqui tá comentando aqui, ó, o Thiago. O Senai de Criciúma faz esse laudo, perfeito. A Carolina são esferas de aço que giram sobre a peça, perfeito, Carolina. Obrigado aí pela colocação. Então, lá o pessoal, como eu estava comentando, eles fazem ensaios reais, né? Então, isso obviamente traz muito mais qualidade para o produto, né? Quantas vezes a geladeira pode ser mexida em cima, né? Do piso. É bem interessante. Mas esse é o grau de comprometimento que eles têm, né, com a cerâmica lá, tá? Mesmo sendo para cá, assim, a gente tem uma referência em relação à peça cerâmica, né? Bom, enfim. A gente tem o PI1 até o PI5. O PI1, obviamente, é o cara que menos aguenta a abrasão. O PI5 é o cara que mais aguenta a abrasão. Onde é que a gente vai colocar o PI1? Por exemplo, um banheiro, né, onde a gente vai andar de chinelinho, né? Ou a gente vai andar de pé descalço, talvez um dormitório residencial, talvez a suíte, né? Onde a gente vai entrar de pé descalço, alguma coisa assim. Então pode ser é, um, um PI1, tá? Que ele vai ter uma resistência à abrasão menor, tá?
Agora a gente vê o PI5, por exemplo, é um lugar onde tem alto tráfego, né? Por exemplo, restaurante, onde está sempre passando para lá e para cá, muita gente trafegando em cima, churrascaria, lanchonete, banco, entradas, qualquer tipo de entrada, corredor, exposição aberta a público, consultório e outras dependências que tem azulejo, azulejo não hospital, aqui eu já falo a entrada do hospital, né? Porque dentro do hospital, Rangel, o pessoal não utiliza, é difícil o pessoal utilizar esse tipo de revestimento, porque eles têm que se preocupar com como é que tem uma palavra para isso? Eles têm que se preocupar com a não é saúde do ambiente, a limpeza, tá? A limpeza do ambiente, a higiene, perfeito. E aí eles utilizam tipo uma manta, tá? Eles utilizam tipo uma manta ali, é, 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 uma manta ali para não ter, inclusive, não ter junta, tá? E aí então eles utilizam uma manta para limpar mais fácil, tá? Vamos ver aqui, tem algumas perguntas que rolaram aqui. Uh, Acho que PI é só para piso, não faz sentido fazer para azulejo, né? É para piso, exatamente. A região que eu moro, muita a areia, se usar em residência menor, que é 4, a durabilidade é muito baixa, verdade. Se tem muita areia, aumenta a abrasão, verdade, Thiago? Dá para usar 5, né? Então, mas os azulejos são considerados 1. A azulejo é considerado PI1, entendi. Tá. Isso, é tipo um vinil, tá? Mas é um vinil especial, viu, Rangel? A questão do para hospital. Tá? É um vinil especial. É bem caro, por sinal. Beleza, legal. Inclusive, eu fiz um orçamento para um hospital. Isso foi em 2011. Um hospital tava tendo uma reforma, né? E, cara, eu tive que fazer essa cotação do vinil. Eu lembro que era muito caro, tá? Muito caro mesmo. Revestimento cerâmico, então. Vamos lá. Deterioração das juntas, né? Destacamento das placas e os defeitos nas peças é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, deterioração das juntas, o que acontece? É recomendado que se aguarde pelo menos 72 horas do assentamento das placas para começar o rejuntamento, né? Visando, então, evitar o surgimento de tensões pela retração de secagem da argamassa colante. Tá? Então, depois que tu assentou as peças cerâmicas, lá por baixo, né, ela vai ter uma movimentação dessas peças porque ela vai estar secando, a argamassa colante vai estar secando, né? Então aqui, segundo um estudo que esse tal de Bahia fez, tá, ele coloca que é recomendado aguardar pelo menos 72 horas para depois fazer o rejuntamento, tá, o assentamento das juntas, tá? Para que não ocorra o problema de retração enquanto a argamassa de baixo, a argamassa colante está indo trabalhando, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. O usado vinil em hospital pela questão de ser fácil esterilizar. Exatamente, Angel. É isso aí. Então, como é que acontece? Deterioração de junta, tá? Se vocês forem ver piso mais antigo, vai ter um monte, tá? Um monte de deterioração de junta. Né? Por quê? Porque o pessoal normalmente utiliza argamassa vagabunda, né? Uma argamassa ruim, ou que praticamente o componente principal dessa junta é cimento. Tá? E a gente não pode ter um rejuntamento onde que o componente principal é o cimento. Tá? De novo, esse é um rejuntamento, né? Algo que a gente quer que seja plástico, que seja resiliente. Então a gente tem que ter, obviamente, tem que ter uma junta, né, que absorva essas tensões de dilatação do piso. Então ela não é com base com grande parte feita em cimento. Ela tem que ter mais a questão química. Então, obviamente, aqui a gente não precisa economizar, né? Se tu vai ver um rejunte que é barato, o composto de cimento vai ser maior. Tu vai pegar um rejunte que é mais caro, o composto de cimento é menor, tá? Porque há mais química aí, há mais química no rejunte melhor, tá? Beleza.
Bom, como é que se recupera aqui, né, gente? Aqui a questão de recuperação e de deterioração de juntas, tem que tirar tudo e refazer, tá? Não tem outra saída, tá? E, obviamente, utilizar um rejuntamento de boa qualidade. Destacamento de placa. Destacamentos são caracterizados, então, pela perda de aderência das placas cerâmicas, né, com o substrato ou das argamassas colantes, né, que pode decorrer das tensões surgidas nos revestimentos ultrapassarem a capacidade de aderência das placas cerâmicas. Beleza, então a gente vai ver o seguinte, ó, que é isso aqui, ó. É a placa cerâmica, já não aguenta mais ficar colada ali nesse substrato, que pode ser tanto o revestimento argamassado, quanto até algum tipo de parede, né, algum tipo de bloco. Então, o que a gente tem é que ele pode descolar tanto entre a argamassa, entre emboço e argamassa colante. Ele pode destacar só o piso e a argamassa colante ficar presa e só destaca o piso, tá? Ou pode destacar entre os dois, tá? Rasgando ambos, tá? Então, ele pode ter esse tipo de destaque aí, tá? Ó, outra forma aqui, ó, outro tipo de destacamento de plaquinha cerâmica. Então, por que vai acontecer o tipo de destacamento, né? Instabilidade no suporte, devido às acomodações da edificação. Então, conforme a gente vai se passando o tempo, né, da edificação, ela vai se assentando, ela vai se movimentando. Isso é tradicional, isso é normal. Então, se tu não previu o tipo de junta que se utiliza em área, em grandes áreas, tá? A gente chama, tem uma junta, tem um nome especial para isso. Vamos ver aqui embaixo, ó. Junta de, ó, tipos de junta, gente. A gente vai ver os tipos de junta, ó, de movimentação, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso. Então, a gente tem o tipo de junta que é a junta de movimentação, tá? Então, se utiliza normalmente em grandes áreas. Quando a gente tem, por exemplo, a gente tem uma área desse tamanho aqui, só de piso cerâmico, tá? Ou pode ser de revestimento cerâmico na parede, tanto faz. Até essa área aqui tá tudo bem, né? A gente não precisa utilizar nenhum tipo de junta, só a de assentamento, a junta de rejunte, né? Entre elas. No momento que a gente passa de uma certa área, tá, a gente vai precisar colocar junta de movimentação. Tá? Significa que toda essa área aqui está se movimentando o tempo todo, todas as peças estão se movimentando o tempo todo. Então, a gente precisa prever alguns tipos de juntas. Tá? Se passa de uma certa quantidade de área de peça cerâmica, a gente precisa prever junta. Se passa de um certo comprimento de peça cerâmica ou também de piso, tá? Piso normal de argamassa, a gente também tem que prever junta. Inclusive, no material de vocês, na apostila, tem as tabelas de área máxima, comprimento máximo, extensão máxima de piso, e também serve para a parede, né? Para se começar a se fazer junta, tá? Isso tem no material de vocês e aqui a gente vai ver um pouquinho por cima dessa parte, tá? No material de vocês está bem especificado. Então, obviamente que a edificação se movimenta e a gente precisa, então, prever essas juntas de movimentação. A fluência da estrutura do concreto armado, variações higrotérmicas de temperatura, daqui, de certa forma, entra no primeiro item, só a gente está falando de forma diferente. A ausência de detalhes construtivos, né, como verga e junta de dessolidarização, que é aquela junta de 90 graus. Tá? A gente vai ver um pouco mais para frente como é que funciona. Utilização da argamassa colante com tempo em aberto vencido. Tá? Então, obviamente, se está vencido o tempo em aberto, ela não tem mais a mesma efetividade. Assentamento sobre superfície contaminada, ou seja, não foi limpo aquela superfície, tem óleo, tem alguma coisa assim, e aí tu colou aquela cerâmica, obviamente ela vai cair porque não colou direitinho. Alguma imperícia, negligência na execução, tá? Então o engenheiro está fazendo aquela obra e foi imperito, né? Sofreu de imperícia. Vocês lembram o que é imperícia? Vou perguntar para vocês aí, o que é imperícia? Vocês lembram o que é? Tô falando pra caralho aqui, você não lembra, né? Quero ver se alguém lembra o que é imperícia. Se eu colocar valendo ponto, todo mundo tira zero, eu acho. Ninguém vai responder,
Estão consultando material. Não estou acreditando. Vocês não estão sabendo responder. Vamos ver aqui o que o pessoal respondeu. Não tem habilidade. Opa, responderam um monte. Aqui. Falta de habilidade. Quase. Falta de habilidade. Que não tem habilidade para fazer o serviço. Quase. Quase por aí. Tá perto. Tá perto. Falta de habilidade ou experiência reputada necessária para a realização de certas atividades e cuja ausência por parte do agente o faz responsável pelos danos ilícitos penais advenientes. Ô louco, tu tirou do Google isso aí, rapaz? Sai daí. Ser habilitado para fazer, mas não ser capacitado. Perfeito. Tá, Karina? Bateu aí. Quando ele faz algo, mas não pode fazer. Não, cara. Quando ele faz algo, mas não pode fazer, tá? Então, a imperícia é o seguinte, tá, gente? A imperícia é quando o cara tem o CREA lá dele, tá tudo certo, ele pode fazer revestimento, ele pode fazer laudo, ele pode fazer tudo, ele pode fazer cálculo estrutural, ele pode fazer arquitetônico, pode fazer tudo, tá? Só que eu, Bruno, me especializei, por exemplo, na área de patologia, tá? Aí eu, Bruno, vou lá dar uma de bom, só para ganhar um dinheiro a mais, e vou trabalhar com cálculo estrutural. O que acontece? Calculei errado, tá? Eu sou habilitado, calculei errado, matei 3 pessoas e sofri imperícia, tá? Sou habilitado, mas não tenho capacidade técnica, tá? Sou muito ruim, tá bom? Tá bom? Lembra desse exemplo aí, beleza? Show de bola. Tá, então, esses são os problemas aqui. Então, a gente vai falando do destacamento das placas. A gente tem o tipo de destacamento, de argamassa colante, né? Os tipos de argamassa colante do tipo 1, 2 e 3. A 3 seria a mais forte, né? Normalmente utilizada para porcelanato, tá? Enquanto que a 2 e a 1 fica para alguns outros tipos de ambientes. Olha só, a 1, por exemplo, aplicada em revestimento interno, tá? Que não tenha, por exemplo, incidência do sol, né? Exceto em saunas, né, que vai ter movimentação da água muito grande, churrasqueira, que vai ter a movimentação de temperatura, estufa, água, com água, e outros revestimentos especiais. Já o 2, olha só, aplicado em pisos e paredes também, internos e também externos, sujeito a variação de temperatura e umidade, e também a ação do vento. Já o 3, né, apresenta então aderência superior aos outros dois tipos, né? E o 3 ele tem algumas variações, tá? O 2 e 3 tem variações, olha só, que é o tempo estendido em aberto, que é quando tipo tu tem aquela tua argamassa colante e ela pode ficar mais tempo depois que tu abrir o saquinho lá, ela pode ficar mais tempo para utilização, tá? E outra que é com deslizamento reduzido, que essa aqui é a mais utilizada para utilizar em placa vertical, tá? Então quando tu vai assentar então uma AC3D, né, é em revestimento vertical, tá? Onde então uma parede, por exemplo, tá? Para evitar então o deslizamento dela, tá? Então seria a mais utilizada, a mais recomendada, tá? A C3D para evitar aquele tipo de problema que a gente viu anteriormente, tá? De queda do revestimento. Gente, importante aqui falar. Que tipo de outros problemas a gente pode ter, tá? Em relação à argamassa colante. A forma de colocação dela, tá? Que eu acho que não está colocado aqui no material. A colocação dela. A gente sempre tem que colocar um percentual de argamassa na peça e outro percentual de argamassa no substrato, tá? Para depois os dois colarem direitinho, tá? Seguir sempre as especificações do produtor do material, tá? do produtor da porcelanato, da cerâmica. Eles têm um passo a passo, isso tem no site deles, os detalhes técnicos e como tem que fazer para aplicação, tá? Então, sempre seguir isso, tá? Sempre seguir o que é recomendado pelo produtor, tá? Aqui a gente tem algumas questões de NBR, tá? Isso aqui, obviamente, é mais para conhecimento geral, tá?
até quanto tempo em aberto de cada argamassa, AC1, AC2, AC3, AC3 tempo estendido, né? Como é tempo estendido, fica mais tempo em aberto, né? Mais 10 minutinhos em relação ao outro. Resistência e aderência, olha como ela aumenta também, né? Da C1 até a C3. E o deslizamento também é para ser menor, né? Conforme vai se subindo aqui, né? O AC, né? 1, 2 e 3. Mas na realidade aqui pela norma pode ser, tem que ser menor que 0,5 para todas elas, né? Obviamente que como produtor, como quem produz essa argamassa, aqui ele vai chegar muito próximo do 0,5, aqui ele vai chegar próximo do 0,4, aqui vai chegar próximo do 0,3, ele vai diminuindo, obviamente, o produtor. Mas a NBR te recomenda, te exige, na realidade, né, que seja menor que 0,5 o deslizamento dado em milímetros, né? Tá? E aí a gente vê os tipos de junta que podem ter, tá? Que a gente pode utilizar na argamassa, no assentamento cerâmico, perdão, os tipos de junta que a gente pode ter dentro da nossa edificação. Vamos lá. Então, a gente tem 4 tipos de assentamento: movimentação, dessolidarização e desdilatação. São os 4 tipos de junta que a gente pode utilizar numa obra, tá? Talvez vocês já viram elas. E elas normalmente evitam, então, fissuras causadas por movimentação térmica, movimentação higroscópica, tá? Em ambas, tá? Térmica e higroscópica ele vai evitar bastante. Então, vamos ver. Junta de assentamento, né? Então é o espaço que existe entre as duas placas cerâmicas adjacentes, né? Serve para absorver parte da deformação das peças. Então, se a peça tem uma deformação, tipo assim, ó, essa parte aqui absorve parte da deformação das peças. Então, se eu tenho uma peça cerâmica, ela provavelmente vai ter mais umidade, tá? Na sua composição. Então, ela provavelmente vai também dilatar mais, porque tem mais espaço para entrar e sair água. Um porcelanato, quando a gente fala de junta seca, é porque ela praticamente não tem poros, né? É quase que um vidro, tá? Então ela não tem muito espaço para entrar e sair água. Então, por isso, eles absorvem muito menos água e isso, obviamente, auxilia na não movimentação da peça de porcelanato, tá? Compensa a eventual diferença na dimensão das peças, né? Quando é uma peça de segunda linha, né, ou terceira linha. Quando é peça classe A, né, de porcelanato, isso não existe, tá? É totalmente perfeito. Facilitam então a troca de peças, obviamente. A questão das juntas facilita a troca de peças, tá? Outro tipo de junta, dessolidarização, tá? Aquele tipo de junta que a gente viu anteriormente, esse tipo de junta aqui, ó, entre as peças cerâmicas, o branquinho, tá? Agora, esse tipo de junta que a gente está vendo aqui, de dessolidarização, é entre ambientes de 90 graus. É que a gente pode ver, então, nos cantos de parede, tá? Separando, então, separando os elementos, né? Vamos dizer assim. Toda vez que tem troca de grau, tá? Pode ser 45, pode ser 90 também. Então, é parede com piso, né? E também o 90 graus da própria parede, tá? Tanto interna quanto externa. Então, isso a gente chama de junta de dessolidarização. É para evitar também e para aliviar, então, as tensões que são provenientes do movimento, então, de contração e do próprio material, tá? Outro tipo de junta de movimentação. Essa aqui é o tipo de junta que define, então, divisões na superfície revestida ou com placas cerâmicas. Ele também serve para aliviar a tensão da base ou próprio para a expansão das placas, tá? Então, aqui eu falei para vocês de área e também de dimensão, tá? Que eu tinha falado anteriormente. Então, aqui, tipo, por exemplo, a piso, ó. A área interna, a cada 32 metros quadrados, ou quando uma das dimensões for maior que 8 metros, a gente precisa utilizar uma junta de movimentação. Tá? Que ela vai, então, um material do tipo B, que é um material tipo né, que vai dilatar, tá? Bem esponjoso, né? Ele vai dilatar bastante. E um material tipo A, que é um selante, tá? Que ele vai selar aquilo ali e vai evitar a entrada d'água para deteriorar aquela junta, tá? Então, são esses dois tipos de material. Um esponjoso, né, que dilata bastante, que tem bastante elasticidade, e um selante na parte de cima,
que também é bastante elástico, que é para evitar, então, para impermeabilizar e evitar a degradação dessa junta, tá? Então, aqui a gente tem tanto para parede quanto para piso, né? Esses alívios de tensões que são provenientes, então, da área extensa, muito extensa, ou também da dimensão que vai ser muito grande, muito extensa também, tá? Eu acho que vai cair daqui um pouquinho, tá, gente? A gente já volta, beleza? Vou tentar abrir pela terceira vez. Começar a gravar. Beleza. Vamos lá. A gente tá falando sobre o tipo de junta, tá? Os tipos de junta que tem. Tem aquele tipo que junta tudo e joga fora. Então, a gente tinha parado na junta estrutural, tá? A junta estrutural, então. São espaços, obviamente, tem que ser na estrutura que ela acontece. Espaço entre duas estruturas pode ser numa viga, pode ser pilares também, tá? Então, normalmente, quando a gente tem a separação da estrutura, tá? Quando a gente tem um prédio que parece um só, tá? Só que ele é muito comprido ou muito largo, né? Provavelmente vai ocorrer uma divisão entre esse prédio que é muito comprido, tá? E essa divisão, ela vai dividir tanto a viga quanto o pilar, tá? Vai ser dividido, tá? Vai ser como se fosse um prédio aqui e outro prédio aqui, tá? A junta estrutural realmente divide a estrutura, tá? Ela vai até o fundo, essa junta vai atravessar todo o elemento, tá? É como se dividisse, tá? Então, para unir esses dois elementos, né, que foram divididos por essa junta que separou, se faz uma junta tradicional, tá? A junta tradicional. Então, tem primeiro a camada B aqui, ó, que é um elemento que serve, então, para dar o limite do A, tá? Então, o B serve para dar limite para o A. Então, o B é algo esponjoso que vai limitar o quanto que vai entrar desse cara A aqui, que seria, então, um, algo mais plástico, tá? Algo mais plástico e impermeabilizante, tá? Que tipo de materiais, pessoal, quem trabalha aí na construção civil, que tipo de material o pessoal utiliza para selar? Tipo selante, tá? Que seria o A. Que tipo de material o pessoal utiliza para ser selante? Vocês se recordam aí? Mastic, perfeito. Selante estrutural, principalmente a base de PU. Exatamente. E o B, gente? E o B? O que seria o B? Esse B que seria um limitador. Um limitador para o mastic, um limitador para a base de PU, para o selante estrutural. O que seria o B? Seria tipo um A. Isso, bastante. Deixa eu ver aqui. Acho que tu escreveu errado, né? Poliuretano, talvez. Já vi usar tira de material esponjoso. Isso, exatamente. Essas tiras de material esponjoso, se vocês repararem na janela de vocês, entre o vidro e a esquadria, é o que o pessoal utiliza, né? É um baguete tipo aquele que usa em vidro. Exatamente. Esse aí que vai limitar, que é o B, por exemplo, que vai limitar o teu selante que vai aqui em cima, tá? Que pode ser um mastic ou alguma outra coisa. Aqui estou continuando um prédio com essas juntas, porém deixaram apenas madeira. Não sei o que tu quer dizer. Também não sei, está sendo feita a junta de dilatação só com a própria forma da caixaria. São dois pilares unidos ali
E depois eles disseram que vai ter um tratamento nessa junta. Mas já são 4 pavimentos, tudo com uma tábua que vai apodrecendo ali. Exatamente. Então, assim, eu acho que a tábua, ela vai servir para... Ela vai apodrecer ali dentro, tá? É um material orgânico, né? E aí depois eles vão passar talvez um mastic ali por cima, né? Só para desaparecer a tábua, né? Isopor, Sim, perfeito, mas ali isopor. Pode vai ter falar, que Rafa. vai ter que retirar um pouco daquelas madeiras antes de fazer esse acabamento, né? Aprofundar as dilatações, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal. É, porque aquelas madeiras ali não vão servir para nada, né? Elas vão ficar só para apodrecer ali dentro, causar talvez alguma fissura dentro do revestimento, sei lá, né? Só vai para incomodar, né, cara? Só para incomodar. Depois faz o tratamento só do reboco. É, já vi usar isopor, exatamente. Isopor também é uma possibilidade para se utilizar aí também, tá? Show de bola. Então, obviamente, isso aí divide exatamente a estrutura, tá? Vai dividir toda a estrutura. Então, aqui a gente vê, numa área interna, essa divisão das juntas, né? Junta de dessolidarização, essa aqui vermelhinha, né? Entre 90 graus. Junta estrutural separando dois sistemas, né? Estruturais. Pode ser tipo uma peça de uma laje muito comprida, e o cara quis dividir toda essa peça da laje, né? Junta de movimentação, que pode ser tanto vertical quanto horizontal. Então, aqui a gente vê, tanto aqui a gente só vê a horizontal, né? A vertical a gente só vai ver aqui, tá? Aqui tá vertical. Beleza? Então, quando tem muito pano, né? Quando tem muita área, aí se utiliza, então, a junta de movimentação, tanto vertical quanto horizontal. Ó, outra coisa, alguns detalhes, né? Previsão de proteção nas partes superiores de um revestimento, que a gente vê também na parte de muros, né? Esse mesmo tipo de proteção, né? Para evitar que a água, quando ela pinga ali em cima, né? Ela evitar que ela penetre para dentro da platibanda, que ela penetre para dentro da esquadria, né? Então, aqui a gente vê uma soleira aqui evitando esse tipo de situação, né? E a pingadeira aqui para evitar que ela entre também a água para dentro, tá? Então, são alguns detalhes também que evitam, então, começar a cair também o revestimento cerâmico. A pingadeira tem que ter corta-pingo. Isso. É. Na realidade, Thiago, o que o pessoal chama de pingadeira é esse friso aqui, tá? Esse friso aqui. O risco, exatamente. É isso aí. Uhum. Defeito no assentamento das peças. Então, com relação ao nivelamento das peças cerâmicas, mesmo deve ser garantido durante o assentamento, que é a utilização de linha de referência e espaçador plástico. Então, se a gente quer evitar grande parte dos problemas em relação à nivelação, a gente só tem que usar esses caras aqui. Tá? Nivelar ele direitinho e usar espaçador. Tá? Então, além de tudo aquilo que eu falei, para evitar problema de revestimento cerâmico, também, obviamente, uma boa execução da forma correta, utilizando alinhamento e espaçador, também vai propiciar, então, uma boa obra, tá? Do tempo do espaçador cruz, esse já era. É verdade. É verdade. Das antigas, né? Ô, gente, só quero pedir o seguinte para vocês. Vocês estão vendo essa imagem aqui, que eu acabei de mudar? Madeira, hidráulica e outros? Só digam sim ou não. Ah, beleza. Então tá. Então, gente, a gente vai continuar um pouco aqui com a matéria, tá? A gente vai falar pelo menos a parte de madeira, fissuras que podem ocorrer em madeira, tá? E problemas que podem ocorrer em madeira. Se vocês tiverem dúvida em relação ao que eu falei até agora de revestimento, vocês podem me perguntar, tá? Fiquem à vontade. Bom, eu acredito que vocês vão meio que questionando, quando surge a dúvida, vocês já questionam e não tem tanto problema em relação a isso, né? Beleza, então vamos entrar na parte de madeira, tá? Aqui a gente tem madeira hidráulica, metálica, tem várias coisas aqui dentro desse capítulo. Eu só vou querer entrar na parte de madeira hoje, tá, gente?
Então, a parte de madeira é o seguinte, vamos lá. A gente vai só estudar, então, a madeira, vai tentar entender os tipos de problema que pode acontecer em madeiras, tá? Então, para a gente entender um pouco a madeira, a gente tem que saber como é que ela é composta, né? Ela é composta tem a casca, a borne, o cerne e a medula, né? Que a gente separa dessa forma aí, tá? Então, seria, então, aqui uma madeira vista por dentro, tá? Como é que ela é feita, né? A gente sabe que a madeira, ela é natural, né? Então por isso que cada madeira é única, né? Então tem a característica dela, heterogeneidade. Cada madeira é única, é heterogênea, né? Ela funciona pelo princípio físico de anisotropia, que significa que na mesma direção da fibra, ela tem uma boa resistência, tá? Enquanto que na direção oposta à fibra, ela não tem uma boa resistência. O que eu estou querendo dizer? Então, a fibra está que nem o meu dedo. Então, nessa direção aqui, né, tanto compressão na direção da fibra ou tração na direção da fibra, puxando meu dedo ou comprimindo meu dedo, ela é boa. Agora, se eu fizer pressão aqui, ou aqui, ou aqui, ela não é boa, tá? Então, quando a gente utiliza a madeira para fins estruturais, como uma viga ou como um pilar, sempre tem que tomar atenção para a questão da direção da fibra, tá? Normalmente o cara que trabalha com madeira, obviamente ele sabe que indica isso, mas é bom que o engenheiro civil saiba disso também, tá? Higroscopicidade, a variação de umidade dentro da madeira varia também a questão da resistência dela. Logo mais a gente vai ver um gráfico que vai nos mostrar a relação de resistência por questão de quantidade de água dentro da madeira. É bem, bem gritante. A gente vai ver logo. Durabilidade, né? Então, se a gente faz uma boa manutenção da madeira, ela dura toda a vida. E construção em madeira é muito bonita mesmo, né? Então, ela tem sim um mercado para isso, né? A gente vê várias casas de campo, casas de praia, né? Sendo feito em madeira, e o pessoal adora, né? O pessoal gosta mesmo. Então, é sim um tipo de construção que se utiliza bastante na região, se utiliza bastante também em outros lugares, e pode ser muito bonita mesmo, tá? Dependendo da forma como é feita. Então, a durabilidade, obviamente, depende da manutenção, tá? E o teor de água da madeira influencia diretamente na resistência, conforme eu falei anteriormente, tá? Que tem a ver com a higroscopicidade da madeira. Então, em relação ao teor da madeira, gente, olha só. A gente considera a madeira seca, tá? Pela NBR, quando ela está a 18 a 23% de água dentro dela, de saturação, tá? De água dentro dela. Então, isso a gente considera a madeira seca, tá? E é assim que a gente tem que utilizar ela. Abaixo, principalmente, de 18%, tá? Abaixo de 20%, principalmente. Então, ela seca no ar, como é que ela fica, ó? De 13 a 18, de secada de 0 a 13, completamente seco, ou sem, que fala, né, sem água nenhuma, né, que seria anidra, com 0% d'água. Então, por isso que é importante a questão da a gente saber quanto por cento de água teria que ter dentro da madeira, porque a gente vai ver logo mais aqui um gráfico, olha só. Deixa eu mostrar o gráfico direto aqui. Olha só o gráfico. A influência do teor de água na resistência da madeira. Notem, olha só que absurdo que é a quantidade de água da madeira, né? Quando ela chega próximo, então, internamente de 20%, olha como é que ela dá um salto aqui, ó. 20% do teor de água da madeira, ela começa a aumentar a resistência, né? Que está aqui em MPa, de 10. Normalmente a madeira tem uns 20 MPa, que se mantém numa linha normal. Quando ela começa a secar, né? Começa a se aproximar do zero, a quantidade de água, ela começa a saltar aqui, ó. Começa a levar bastante a questão de resistência, né? Começa a melhorar bastante a questão de resistência da madeira, tá bom? Por isso que eu falei que a quantidade de água é importante. Beleza? Então aqui a gente tem a questão de umidade de equilíbrio dentro da madeira e tal, só para a gente saber como é que funciona. Distorções na secagem. Então ela pode, por conta da diferença de temperatura na hora da secagem da madeira, ela pode então fissurar.
naturalmente ela pode fissurar. Então, o que a gente faz para evitar esse tipo de fissura que a gente está vendo aqui, ou esse tipo de fissura que a gente está vendo aqui na madeira, que é natural, né? Normalmente as madeireiras, elas fazem isso aqui, ó, tá? Elas utilizam esses grampos aqui, né? Esses pregos aqui que ficam ali, tentam fixar a madeira para evitar que ela se abra, né? No momento da secagem, tá? Então, é uma forma de evitar que a madeira se abra toda, conforme a gente viu aqui, ó, tá? Na fissura anterior e na figura anterior. Beleza? Então aqui as propriedades físicas da madeira, ela obviamente ela tem muita resistência química, né? Porque ela não reage com nenhum oxidante ou redutor. Opa, vamos ver o que o Thiago falou. Isso, muito usado em eucalipto, em pinos também, em cedrinho. O pessoal utiliza grampo, perfeito. Casas, né? Quando o pessoal vai fazer casas, ou até, gente, casa tradicional de alvenaria, que o pessoal utiliza o telhado, né? Faz todo ele em madeira. Então, por isso que a gente tem que saber um pouco da questão de madeira, como é que funciona, se dá para... quando poste de madeira também se utiliza, perfeito, Thiago. Quando a gente faz uma casa de alvenaria, o teto, normalmente, o telhado, ele é feito, toda a estruturação dele é feita em madeira. Então, a gente saber como é que funciona um pouco da estruturação da madeira, como é que ela reage, né? Se a gente pode trocar ou não a madeira, é bem importante. Então, obviamente, a gente tem que saber que a madeira não reage com oxidante nem redutor, então não tem problema de oxidação. Tudo que a gente falou aí, de problema que a gente tinha com cimento, com parede e tal, esquece. Né? Com a madeira a gente não vai ter. Tá? Os problemas com a madeira a gente já meio que sabe o que é, né? A madeira é vulnerável a agente externo, como clima, fungo, inseto. E quando, obviamente, desprotegida, não feita a manutenção, ela piora a durabilidade. E a resistência e tração dela é bem elevada, né, quando paralela à direção das fibras, que é o que eu comentei da anisotropia. Tá? Então, o que pode degradar a madeira? Né? Fator físico, né, alguma ação mecânica, química ou biológica. Né? Então, agente atmosférico tipo chuva, umidade, isso obviamente é bem ruim. Ataque por inseto, dependendo da característica da madeira. Né? Então, o que a gente pode ver aqui? Então, os insetos, então, o caruncho, né? Então, é um tipo de inseto que pode apodrecer a madeira, né? Normalmente eles aparecem, os insetos, quando a umidade da madeira está elevada, então a madeira não está bem seca, ou é uma madeira de má qualidade, tá? Madeira de boa qualidade, pau Brasil, né? É de boa qualidade, mas não tem mais, né? Não tem mais pau Brasil, eu acho. Pau ferro, o pessoal fala, né? Tem a madeira ferro, né? Ela Itaúba, né? Perfeito. Ela é muito densa, tá? Ela é muito pesada, tá? Além de ser muito pesada, muito densa, então ela é muito difícil do bichinho ir ali e comer, tá? Porque ela é uma madeira de altíssima qualidade. O pessoal utiliza então para móveis de alta qualidade, né? Canela, olha ali outro tipo de madeira de boa qualidade que normalmente não dá inseto, tá? E aí, obviamente, tem que ser feito também o processo tradicional, normal de secagem da madeira, tá? Aí a gente tem a degradação da madeira por fungos, né? Então, também a questão de o teor da água elevado também pode causar, então, fungo na madeira. Canela tem a branca e preta. A branca é mole e apodrece nos veios. Bacana, obrigado pela informação, Thiago. Legal, isso eu não sabia. Os fungos, então, também podem, como é um organismo vivo, né? Ela pode, então, também atacar a madeira, tá? O cupim, tá? São colônias aí de cupins também, todo mundo conhece, né? Inclusive aí a gente já leu até cupim que come concreto, cupim que come aço, cupim que come o diabo, né? A gente já viu aí várias histórias sobre o cupim que come de tudo, né? Então, o cupim também normalmente ele ataca madeiras que tenham um percentual acima de 20% de umidade. Vamos ver o que o pessoal comentou aqui. É a canela preta, roxa, que o pessoal chama de canela merda. Como assim, cara? Que tem um cheiro forte, mas é boa para fazer armação. Tá bom. Tá bom. Pô, cara, eu tô lendo aqui em voz alta aqui. Tá bom. Tá certo. Não, é sério, beleza, beleza. Tudo certo.
Essa é a preta. Para fazer porta, fede mais de metro. Legal, não sabia, gente. Que legal. Bacana. Canela merda. Essa é boa. Vamos ver aqui. Que tipo de tratamento, gente, que a gente pode estar fazendo para evitar que esse tipo de situação ocorra? Então, a gente tem o tratamento que é manual, que a gente pode fazer em poste, em murões, né, normalmente se faz, né, em fazenda e tal, que é o processo de tratamento manual que é muito utilizado em pequenas propriedades, né? E também dá para se fazer também se está montando, fazendo tua casa e tal, né? Dá para se utilizar também esse processo manual. Então, tu vai embebedar ela com algum óleo, né? Algum tipo de óleo. Ó, passagimo, perfeito. Tá, comentou que tem um nome comercial daquela madeira lá especial, né? Ela, isso aí. Então, o tratamento industrial, obviamente, também funciona, né? Então, dá para se utilizar ela colocar ela dentro do vácuo sob pressão, e aí se utiliza lá dentro, então, os componentes químicos, né? Então, que tipo de componente químico se utiliza para evitar, então, que a madeira fissure, a madeira seja atacada por cupins, insetos, enfim, todos esses problemas que a gente viu até agora. Utilização de óleos solúveis, então os que o pessoal mais utiliza, então, são esses dois aqui. E dos hidrossolúveis, que são, obviamente, são melhor em relação ao ambiente, que são os sais, que o pessoal utiliza sais, então, na composição desses hidrossolúveis. Aí a gente tem vários aqui embaixo que podem ser utilizados para preservar, então, a madeira. Ó, o Thiago está comentando aqui. Geralmente se usa óleo queimado com diluição de diesel e autoclave dominou o mercado. Show de bola, Thiago. A gente tem todas essas possibilidades aqui para evitar, então, a fissuração e apego de pragas na nossa madeira, né? Passando, então, esses óleo solúvel ou também hidrossolúveis, tá? Então, aqui a gente vê, na prática, como é que isso funciona. Então, o primeiro poste aqui, o A, né? Foi feito uma estaca de eucalipto, todas elas, A, B e C. Olha só, A, foi feito um tratamento. Esse CCA é um sal, tá? É um hidrossolúvel, como a gente viu anteriormente. Foi feito, então, um tratamento com hidrossolúvel e cravado esse poste na terra. O B, o B o quê? Não tratado após 16 meses de implantação. Olha como é que ficou, tá? O C, não tratado também após 30 meses de implantação. Olha como é que ficou o C. O podre, né? O B e o C ficaram podres. O A, que fez um tratamento e ficou 60 meses implantado, cravado no chão, ficou idêntico, ficou normal. Tá? Então, óbvio, né, que fazer um tratamento adequado na madeira é importante, tá? E vai te garantir a durabilidade dela. Agora, como é que a gente faz a manutenção dela, né? Então, praticamente, se é um local que recebe muita incidência solar, se é uma casa de madeira, né, teria que se fazer impermeabilização todos os anos na área externa, tá? É o que se recomenda. E dentro, né, em um local que não pega tanto sol e tal, dá para se fazer a cada 2 anos a impermeabilização. Se for autoclavado, é 10 anos no mínimo. A questão de durabilidade, né? Quanto que o produtor te dá, né? É o produtor que dá 10 anos, né, Thiago? Que dá esse tempo, né? Acredito que sim, né? Garantia, perfeito, exatamente. Como é que a gente pode fazer a reabilitação? Então, tem um problema na madeira, né? O que a gente pode fazer? Então, se houver problema na madeira estrutural, é necessário trocar a peça inteira. Tá? Eu vou mostrar para vocês um caso que eu acompanhei numa casa de madeira, acho que era Cocal do Sul. Se o dano fosse superficial ou sintético, é possível fazer um enxerto, né? Como é que é um enxerto? Então, o enxerto pode ser feito de duas formas, tá? Uma delas, a madeira lá, imagina aqui um pedaço de madeira, né? E aqui, então, abriu uma fissurinha aqui no meio, tá? Então, o enxerto pode ser um pedaço de madeira do mesmo tipo de madeira, onde tu vai colocar, enfiar ali para dentro dessa madeira, né? E passar uma colinha ali ao redor e dar uma lixada, tá? Então, isso aí resolve o problema. O outro tipo é com serragem, né? Tu vai socar a serragem com um produto químico, um tipo de cola,
que vai então selar também essa parte essa parte superficial, vamos dizer assim. Agora, se for questão estrutural, a madeira está sendo utilizada como uma viga estrutural, num pilar estrutural, e aí houve um problema de fissurar a peça inteira, alguma coisa assim, não tem mais como recuperar, né? Aquela peça tem que ser trocada, tá? Então aqui diz assim, se a rachadura for nas paredes, há possibilidade de se fazer a manutenção sem que seja preciso mudar toda a superfície, fazendo enxerto então, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui só um caso. Deixa eu só stop share aqui. Eu vou abrir aqui um trabalho que eu fiz em madeira. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, foi em Treviso, tá, gente? Foi em Treviso. Uma casa de madeira. Deixa eu abrir aqui algumas fotos para compartilhar com vocês. Então, logo de cara, a gente vai ver o erro que foi feito nessa casa, tá? Tanto na forma de ligação das madeiras, quanto, eu acho que ligação, argamassa, deixa eu ver se eu tenho aqui o problema. Okay. Tá aqui, achei. Então teve também uma peça que teve que ser trocada inteira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava em cima do telhado, né? Bom, nem vou mostrar para vocês essa aqui porque não vai dar para ver nada, tá? Deixa eu só pegar aqui e mostrar uma fotinha aqui para vocês. Vocês estão vendo isso, gente, essas fotos aqui que eu estou mostrando? Deixa eu ver aqui seu chat. Será que vocês estão vendo? Eu não sei agora porque eu não consigo abrir o chat. Alguém fala aí para mim se estão vendo essas fotinhos aqui? Sim, estamos vendo. Estão conseguindo ver, né? Que ótimo. Sim. Então eu vou ampliar aqui só um pouquinho, vou tentar ampliar aqui o tamanho das fotos, exibirem extra grande. Sim, professor. Estão vendo, né? Sim, professor. Eu não sei se é sim ou não, só diz sim ou não, por favor. Sim. Beleza. Valeu. Então, em Treviso, gente, eu estava fazendo o laudo dessa casa aqui. Dá uma olhada na ligação aqui, o 2, ligação. Olha como é que é feita a ligação. Você acha que está certo ou está errado? Eu não sei o que vocês escreveram, mas está totalmente errado, né, gente? Está totalmente errado o tipo de ligação aqui, tá? Não é assim que se faz ligação em madeira, tá? Principalmente na parte de cima, que seria a armação ali do telhado, tá? Deixa eu ver se eu tiro minha cabeça daqui. Ó lá a ligação aqui embaixo. Aqui na parte de baixo. Tá errado também. Tá? Não se faz ligação dessa forma. Tá? E aí, nesse telhado aí, eu tinha uma madeira que estava toda quebrada. Tá? O pessoal tinha apoiado toda a telha em cima. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Pronto. O pessoal tinha apoiado as telhas bem num ponto do telhado, tá? E aí acabou quebrando uma madeira, tá? E ela estava lá fissurada e tal. E obviamente a solução é só trocar aquela madeira, tá? Não tem mais o que fazer. Não tem como enxertar, não tem como recuperar, colocar um reforço, alguma coisa assim. Não, né, cara? Tu vai ter que trocar a madeira como um todo, tá? Então, o que o pessoal fez, teve que fazer o suporte ali daquela área, né? Fazer todo o escoramento, tirar a madeira quebrada e colocar uma madeira nova, né? Ali naquela parte do telhado. Tá? Nesse caso aí, toda a casa era feita em madeira, algumas partes em cerâmica, né? Tipo banheiro, cozinha, né? Cerâmica normal. Mas o problema estava no telhado, principalmente, tá? Principalmente a questão de ligação, né, cara? Era um lugar onde era bem o pé da serra, tá? Em Treviso, bem o pé da serra. Onde dizia que tinha vento muito forte lá naquela região, tá? O dono da construção estava me dizendo que o vento era muito forte naquela região. Cara, o que de imediato você vai pensar? Se não está feita a ligação correta do telhado, o primeiro cara que levanta é o telhado, tá? O primeiro cara que levanta e arranca é o telhado.
beleza? Só para mostrar para vocês aqui como é feita uma ligação certa de madeira. Aí deixa eu ver se eu consigo compartilhar meu laudo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Casa laudo. Tá aqui. Ah, eu tenho aqui uma foto. Tá, eu vou compartilhar o laudo aqui com vocês. Aí vocês vão ver como é que se faz. Aqui. Ó. Agora vocês estão vendo o laudo que eu fiz lá, tá? Olha ali, então aqui seria a planta baixa, uma casa bem grande, acho que tinha uns 200 e poucos metros quadrados. Só organizar aqui. Pronto. Aí, agora eu consigo ver as perguntas. Então, uma casa bem grande, então a gente tinha problema com o telhado, as pernas fissuradas e também problemas nas ligações, né? E os outros problemas normais aqui, falta de registro, enfim, piso solto, chumbamento dos pilares também. Vamos ver aqui os problemas desse laudo aqui. Deixa eu ver aqui, ó, ligação, tá? Problema de ligação. Ó, a viga fissurada e flexionada. Aqui talvez não dá para ver direito, tá, gente? Porque realmente é difícil de ver, tinha que ver lá no local, tá? Aqui nem apontar direito eu consegui apontar, mas estava totalmente fissurada. Então, tinha que ser trocado, obviamente. Deixa eu mostrar aqui a solução para vocês, já que foi essa pergunta. Ah, tinha um problema também no chumbamento. Olha aqui o pilar, como é que foi feita a união do pilar de madeira com a laje de concreto. Tá errado, não se faz assim, tá? Tá totalmente errado. Qual é o problema, gente, da ligação da madeira com o pilar, da ligação do telhado com a estrutura? Vento, tá? Vento. Esse é o problema. Se pega um vento muito forte, levanta tudo e leva embora. Cara, tu imagina se um posto de gasolina que é feito de estrutura metálica, totalmente conectado com as fundações lá embaixo, pega um vento forte e arranca todo aquele telhado, cara, tu imagina uma estrutura de madeira que não está nem um pouco conectada, tá? É óbvio que vai levantar, se pegar um vento forte, levanta e arranca tudo, tá? Então, nem ligação dos pilares com a laje de concreto tinha. Deixa eu ver aqui qual é a solução do diabo aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Na imagem 17, armação entre o pilar e a estrutura de concreto. É assim que se faz, tá? Então, a madeira tem que estar lá com um pedaço de metal aqui, tá? Que vai ser chumbado com a laje de concreto, tá? Como é que se faz a armação, a ligação entre madeiras, né? A amarração entre parede e cintamento do telhado. Isso também era um outro erro, tá? A amarração entre parede e cintamento do telhado não estava amarrado. Então aqui, há 3 soluções possíveis para amarrar o telhado com a parede, tá? Também esse era outro problema. Deixa eu ver se tem outro aqui. Esse aqui era um dos problemas. Ó, ligação entre madeira, gente. Como é que se faz? Lembra lá que tava tipo uma madeira em cima da outra? Só tinha um prego, 2 no máximo, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui a imagem correta. Vou tirar o chat daqui. Essa imagem aqui, gente. Olha aqui, essa ligação aqui, ó, figura 3, tá? Como é que se faz corretamente essa figura 3? Essa figura 3, essa madeira aqui, que é a mesma, que é essa mesma aqui deitada aqui, ó. Ela só tem 2 pregos aqui conectando uma na outra. Tá? Como é que se faz corretamente isso? Aqui, ó. Tá aqui o demônio. Tá? Aqui tá NBR. E aqui tá certinho como é que tem que ser feito, tá? A ligação pode ser por parafuso, como a gente está vendo, ou vários pregos de um lado de outro aqui fazendo essa ligação total. Implanta, olha como é que funciona. Então, em elevação, implanta. Olha como é que é. Então, realmente é um quadro de prego, né, que se coloca. Tá? Olha aqui outra forma, ó, de ligação. A ligação por parafuso, que atravessa o elemento e vai e aperta aqui dos 2 lados, tá? Ligação direta aqui, ó, com vários pregos dentados, tá vendo? Então são formas diferentes de ligação, tá? Que eu apresentei para o cara, disse, ó, meu filho, te vira aí, né, cara? Tem que fazer essa ligação aí. Não tem muito de onde escapar. Beleza, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Stop share aqui.
E é isso, gente. Feitoria? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não mais. E é isso. Então tá. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem perguntas. O Brunão. Opa! Fala, Maurício. Acho que não tem pergunta, né? Ele tá rindo da minha cara, né? Ele falou o Brunão e ele ri da minha cara. E sai fora assim. Tudo certo, então. É... Beleza, gente. Então é isso, tá? Então a gente volta a se falar aí na próxima semana. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à matéria, em relação a alguma coisa que eu falei do conteúdo, você pode me perguntar. Sempre estou aberto ali no WhatsApp do grupo, tá? Se for uma dúvida geral, pode me perguntar. Estou sempre aberto, tá bom? É isso aí, então, gente. Um abraço, boa noite a todos. E falou.